Terceiro capítulo do livro de Jonas, esse devocional, essa jornada. Espero que você esteja sendo edificada ou edificado aqui nesta leitura. Amém? Vamos orar para começar? Deus, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui. Nós queremos mais o Senhor, queremos mais revelação, queremos mais presença, nós queremos mais direção. Eu peço ao Senhor que venha quebrantar os nossos corações, tira toda a dureza, toda a resistência, Pai, para que a Tua palavra possa penetrar e fazer efeito dentro de nós. Tira toda a resistência que nós temos em obedecer ao Senhor, obedecer ao seu chamado, obedecer aos seus caminhos. Venha falar com a gente mais esta palavra, em mais esse devocional. E venha quebrantar-nos, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Terceiro capítulo, o arrependimento. Jonas resolve obedecer. Depois de passar situações estranhas, né, por causa da desobediência, porque a desobediência sempre vai nos gerar consequências estranhas. Não é o diabo, é somente a obediência. Às vezes o diabo está ali, ó, fiz nada, você que desobedeceu, não precisei fazer nada. Mas vamos aqui, o terceiro capítulo, o arrependimento de Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, porque Deus é Deus de segunda chance, de terceira chance. Deus sempre vai nos dar chances. Mas a questão, o que você está fazendo com as chances que Deus está te dando? Porque Deus não está perdendo tempo com nada. Deus é Deus. Mas é você e sou eu, somos nós que perdemos o nosso tempo quando nós estamos desobedecendo a uma direção do Senhor. Então, pela segunda vez, Deus insiste e pela segunda vez a palavra dele vem a Jonas. Olha, Jonas, eu te dei a primeira palavra e você desobedeceu, você tentou fugir. Não adianta tentar fugir de mim. Quando eu tenho um propósito para a vida de alguém, não adianta esse alguém tentar fugir. Então essa palavra também é para nós. Não adianta fugir do que Deus tem para nós. Se Deus nos entregou uma missão, um propósito, não adianta tentar pegar atalhos, encurtar caminhos. Não adianta tentar fugir nem para a esquerda, nem para a direita, para lugar nenhum. Deus vai nos encontrar e Ele vai nos realinhar. Então ele disse: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Então, se você pensa assim, se você tem um chamado, e eu creio que o ID é para todos, eu não creio, está na palavra, é para todos. O ID não é para algumas pessoas especiais, específicas, com dons específicos, não. O ID é para todos. Então, por mais que você tenha o seu trabalho, as suas demandas, o ID, o falar de Deus, o pregar as boas novas, isso é para todos. Amém? Então, pregue a mensagem. É o Senhor que vai te ensinar. Às vezes você fala, não sei o que eu vou falar, só se disponha. Disponha o seu coração, a sua mente, o seu tempo, que Deus vai te usar. Não é sobre o que você sabe, mas é sobre o que você vai receber da parte de Deus. E ele fala aqui com Jonas, né? Eu lhe darei. Qual a mensagem? Eu lhe darei. E olha a mensagem que ele dá. Aí Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. O crer carrega uma palavra com ele: obedecer. Ou seja, os ninivitas obedeceram a Deus. Eles creram. Porque uma coisa está ligada à outra. Como que eu vou crer e não vou obedecer? Eu preciso crer, mas eu também preciso obedecer. Então proclamaram um jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano, de saco. Olha que incrível. De primeira os ninivitas creram em Deus e obedeceram. Já o profeta, todos os cenários, o peixe obedeceu, né? Os homens ali do barco que Jonas estava obedeceu, todo mundo obedeceu de primeira, menos o profeta. Às vezes as pessoas acham que porque elas são chamadas por Deus, elas são cheias de razões e elas sabem, mas só que precisam lembrar que elas continuam dependentes de Deus.
Elas não têm que questionar a Deus, mas continuar obedecendo a Deus. Não podemos nunca deixar o orgulho subir a cabeça e a gente achar que a gente sabe o que é certo mais do que Deus sabe. Então, de primeira, os ninivitas creram. Então se vestiram de pano de saco. E quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real e vestiu-se de pano de saco. O rei, de primeira também, tirou a coroa, tirou o manto real, ele se levantou do trono. Ele entendeu que tinha um superior, que o trono está acima de todo trono, porque o trono do Senhor destrona os tronos da terra. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam, cubram-se de pano, de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com suas orações. Deixem os maus caminhos e a violência. Olha a mensagem que Jonas, o profeta, tinha que levar. Deixem os maus... Até hoje continua essa mensagem. Deixem os maus caminhos. Deixe a violência. Se arrependam dos maus caminhos. Até hoje andaram nos caminhos que vocês mesmos escolheram para vocês. Mas o Senhor diz: eu tenho um caminho para você. Deixe os maus caminhos, que eu tenho um bom caminho para você. Se arrependa deste lugar. Se arrependa dessas rotas. Se arrependa desses comportamentos. Deixem a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. É o rei proclamando. Talvez Deus se arrependa. Talvez Deus se arrependa dos seus mal, da mensagem de destruição. Às vezes tem pessoas que estão com decretos de destruição sobre suas vidas, sobre sua história. Mas o arrependimento pode mudar tudo. O arrependimento pode mudar todo o cenário. Do que você precisa se arrepender hoje para ver uma grande restauração, uma grande restituição, um avivamento acontecer no seu meio. Então, no versículo 10, o último versículo desse capítulo: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, eles abandonaram. O profeta que achava que esse povo não merecia a mensagem, não merecia a salvação, eles de primeira creem e obedecem. E eles fazem o que Deus manda, eles abandonam os maus caminhos de primeira e não é destruído. Ou seja, não é Deus que destrói, é a desobediência, é a violência, são as escolhas erradas, são as decisões ruins que destroem a vida das pessoas. Não é Deus. Deus, ele é Deus de vida. Ele mandou Jesus para dar a vida dele por nossa vida. Então a última coisa que Deus quer é a morte. Antes, Deus nos dá uma oportunidade do arrependimento para que possamos viver. Deus quer que você viva e viva em abundância, viva em plenitude. Mas Deus, ele precisa que você escolha a boa escolha. Escolha o caminho do bem, não do mal. O caminho da vida, não da morte. O caminho da bênção e não da maldição. Amém? Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. E aqui finaliza o capítulo 3 e nós vamos para o próximo capítulo e o último capítulo desta jornada. Então, lembre-se disso, Deus se arrepende da ameaça de destruição se nós nos arrependermos, sabe, dos nossos maus caminhos, das nossas decisões ruins que não nos levam a Ele. Então, que o Senhor possa nos dar uma unção, uma sabedoria, uma força, para que nós possamos abandonar tudo aquilo que nos distancia dEle. Porque Deus é um Pai ciumento. Ele quer o lugar dEle na nossa vida e no nosso coração. Amém?
E isso não é porque ele, eu sou o cara. Ele é o cara. Mas não é por causa disso, é porque ele quer nos amar, ele quer nos proteger e ele quer nos honrar como seus filhos. Você é mãe, você é pai. O que você quer para os seus filhos? O bom caminho, a boa herança. Então é por isso que Deus nos chama para o arrependimento, porque o reino dos céus é chegado. Arrependam-se e vocês viverão a herança do Senhor. Amém?